Quantos já abriram a palavra em 2 Reis 3? Verso número 8 em diante. Vamos ler. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Amém? Por que caminho subiremos? Pelo caminho do deserto de Edom. Olhe para nós. Para mim, perdão. Nós tornamos o deserto em uma figura repulsiva, muitas vezes. Nós passamos a assumir a expressão deserto como algo negativo nas nossas vidas, ou um momento de profunda dificuldade que estamos passando, e a gente diz assim: estou passando um deserto na minha vida. Mas é interessante que quando a gente olha a característica do deserto, em toda a Bíblia, Deus sempre foi fiel no deserto. Quantos podem dizer amém? Levante a sua mão e diga: eu creio que o meu Deus foi fiel e é fiel nos desertos. Tornou-se dentro da nossa linguagem cristã o hábito de dizer: puxa, estou no deserto quando eu estou em um período de dificuldade, quando eu estou em um período de luta, de batalha. Mas uma coisa eu tenho aprendido diante de Deus: que o caminho do deserto é a escola de Deus para aqueles que Ele deseja promover. Eu não vejo o deserto como um castigo, mas eu vejo o deserto como uma escola de ensino superior da fé. Portanto, se você se sente em um deserto, eu tenho uma palavra de Deus para você: bem-vindo à escola de Deus, onde algumas aulas Ele quer ministrar para a sua vida, onde algumas aulas Ele quer ministrar a você. E hoje aqui, por meio da fé, eu quero liberar algumas palavras que eu sei que vão fazer a diferença na sua vida. Quando estes homens são conduzidos pelo caminho do deserto, alguém podia dizer: como alguém escolhe o caminho do deserto? Eu quero te dizer que o Espírito Santo nos guia ao deserto. Quantos podem dizer amém? A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 3, que o próprio Jesus, após haver sido batizado, Jesus, é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. É o próprio Espírito que guia a nossa vida muitas vezes a um lugar de deserto. Porque lá no deserto estamos isolados. Lá no deserto estamos unicamente, exclusivamente voltados para Deus. Lá no deserto não tem paisagem que nos distrai, não tem benesses que nos empolguem. Lá no deserto temos que olhar para Ele, que depender dEle e que buscar somente nele. Quando eu vejo esses homens que entram pelo deserto, e o verso de número 9 vai dizer assim, acompanhe na sua Bíblia: e partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. O número 7 na Bíblia é um número muito importante. Não estou falando de numerologia, não estou falando de cabala judaica, não estou falando de superstição ou de misticismo religioso. Mas a Bíblia tem seus símbolos que trazem ensinos. O número 7 na Bíblia vem da palavra Shevá, que é a mesma palavra hebraica para completo, fim. Ou seja,
Por isso que a Bíblia faz muitas vezes ciclos de 7 em 7 na Bíblia. Porque o número 7 e a palavra completo, quem entendeu isso? Deus faz a semana em semana e diz assim, ó, 7, 7, vai dividir em 7. Porque Ele quer completar ciclos. Quando Ele manda dar as voltas em Jericó, manda que sejam por 7 dias, não é assim? E no 7º dia, 7 voltas. O que quer dizer 7º dia, 7 voltas? No dia de completar, complete. Amém? Quantos me entenderam? Estou falando alguma coisa meio absurda? E é interessante que aqui eles dão 7 dias de caminhada pelo deserto, até que chegam então a completar essa semana, a completar esse ciclo. E quando se completa um ciclo, ou seja, Deus os leva por 7 dias numa caminhada, fechando as torneiras. Devem ter andado por São Paulo, não sei. Porque diz que não tinha água para nada e para ninguém. Mas ao final, e eu quero que você veja o verso de número 10, porque Deus muitas vezes fecha as torneiras, porque Deus fecha muitas vezes, olha o que acontece no verso de número 10, então disse o rei de Israel, o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Diga, quando Deus completa um ciclo no deserto, diga forte, quando Deus completa um ciclo no deserto, Ele vai revelar o coração dos homens. O rei de Israel, o seu nome era Jorão. Diga comigo, Jorão. Mas eu acho que deve ter havido um erro na digitação, porque para mim ele era o Chorão. Brincadeira, não houve erro nenhum. O Jorão se revela chorão. E ele começa a dizer o quê? Qual é a sua visão? Deus nos trouxe ao deserto para nos matar. A fé do coração estava sendo revelada. Muitas vezes Deus nos coloca em um ciclo de deserto. Para quê? Revelar o que está dentro do nosso coração. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Amém, pessoal? É diferente pregar frases de um pensamento humano e pregar a Bíblia. Quando eu digo para você, Deus nos coloca em um ciclo de deserto para revelar o nosso coração. É uma frase que eu estou dizendo, você pode dizer assim, mas de onde ele tirou esse pensamento? Eu quero dizer que a Bíblia diz assim, Deuteronômio capítulo número 8, diz assim, assim como um pai castiga o filho, assim também o Senhor te repreende. Por isso, Ele te guiou durante 40 anos por um deserto seco, árido e perigoso. Te fez passar por entre serpentes e escorpiões. O que Deus está dizendo em Deuteronômio 8? Eu te coloquei no deserto, eu te fiz passar a fome, eu te fiz passar a sede. Para quê? Para saber o que estava no vosso coração, se murmuraria ou não contra o Senhor. Quantos me entendem aqui esta manhã? Sabe o que eu quero dizer para você? O Senhor está esperando a palavra que vai sair da sua boca no meio do deserto. O Senhor está esperando a palavra que vai sair dos seus lábios no meio do deserto. A Bíblia diz assim, que o povo padeceu no deserto por causa da murmuração. Por que eles padeceram no deserto? Por causa da murmuração. O deserto é quente, o deserto é frio, o deserto é
é árido, o deserto não tem produtos, o deserto tem serpentes e escorpiões, mas escute uma coisa: o que mata no deserto não é a aridez, não é o frio, não é o calor, não são as serpentes, não são os escorpiões, não é a falta de comida, não é a falta d'água. O que mata no deserto é a murmuração. Quantos podem dizer amém? Porque quando está calor no deserto, Deus manda a sombra. Quando está frio no deserto, Deus manda o fogo. Quando está seco no deserto, e sempre está, Deus manda a água. Quando tem fome no deserto, Deus manda o pão. Quando uma serpente ou escorpião morde no deserto, Deus envia a cura. No deserto o pé não incha, a roupa não gasta, o sapato não envelhece. No deserto Deus sustenta, guarda, protege e abençoa o seu povo. Às vezes o primeiro ciclo do deserto é um ciclo de provação, para expurgar, para tirar fora de nós aquilo que o Senhor não se agrada. Durante 7 dias eles marcharam, não viram água, sede. E aí Jorão abre a boca. E abre a boca para quê? Abre a boca para murmurar. Que o Senhor hoje visite os teus lábios. Que você não seja, olha, uma pessoa de lábios impuros, de palavras impuras. Porque a Bíblia diz, meus amados, que Isaías diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque as minhas palavras não são boas. A boca fala do que o coração está cheio. E nada melhor do que um ciclo de deserto para revelar o que está no coração do homem e da mulher. Portanto, eu quero dizer para você: põe o teu melhor para fora, manda embora o teu pior, não murmura, não reclama, mas glorifica a Deus em todas as coisas, porque Ele é fiel. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jorão começa a murmurar e dizer: Deus programou a maldade para nós. Diga para quem está perto de você, diga: Deus não pensou o mal a seu respeito. Às vezes o homem cria uma visão, cria um pensamento e acha que aquilo é um pensamento divino. Jeremias 29:11 diz assim: pois eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar esperança e futuro. Nós julgamos que em Deus há um pensamento maligno, mas a Bíblia diz assim: que do Pai das luzes só vem o que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, e nele não há mudança, nele não há variação. Deus só nos manda o que é bom. Deus só nos manda o que é bom. E a Bíblia diz que Ele não muda. Ah não, hoje o Pai está meio invocado, então Ele vai mandar algumas coisas ruins para a terra. Não, hoje o Pai está bonzinho, Ele vai mandar coisa boa. A Bíblia diz que Deus não muda. E que dele só vem o que é bom, e que dele só vem o que é perfeito. Quantos podem dizer amém? De Deus não vem o que é mal, de Deus só vem o que é bom. Olha só, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Perceba na provação de Jó, ouça. Na provação de Jó, no livro de Jó, o diabo diz assim para Deus. Olha o que o diabo diz, capítulo 1 de Jó: estende a mão o Senhor contra Jó. Toca o Senhor na vida de Jó. O que Deus responde? Não, eu não posso tocar na vida dele não, porque de Deus não vai vir o mal. O que Deus diz para o diabo? Vai você e toca você. Há uma diferença entre uma permissão e uma ação. Quantos entendem isso? Foi Deus que fez o mal a Jó? Não.
Deus permitiu, mas não executou o mal contra Jó. Mas qual era a visão dos homens de visão limitada que foram visitar a Jó? Eles estavam dizendo que o mal havia vindo de... Estão comigo? Vocês estão quietos esta manhã? Apreensivos, concentrados? Que coisa. Ou a palavra está muito boa ou está desinteressante, não sei. Mas escute aqui. Quando Deus nos leva ao deserto, é certo de que nós vamos encontrar o nosso inimigo. E o nosso inimigo vai explorar nossas fraquezas. Nosso inimigo vai explorar nossas fraquezas. É curioso que Jesus foi levado ao deserto. E lá no deserto, depois de 40 dias sem comer, Satanás aparece. Mas que hora que Satanás aparece? Na hora da fraqueza. Jesus estava sofrendo ali algumas debilidades físicas primeiramente, sim ou não? E qual é a proposta dele? Olha, manda que estas pedras se tornem em pães. Se você é o Filho de Deus. Ele vai atuar nas fraquezas humanas, a fraqueza física, as necessidades da carne. Ele leva Jesus ao alto do monte. É isso. E mostra todos os reinos da terra e oferece para ele, primeiro, fraqueza da carne, segundo, cobiça dos olhos. Lá no deserto, Satanás vai tentar trabalhar conosco o quê? A fraqueza da carne e a cobiça dos olhos. Depois Jesus é levado ao pináculo do templo e desafiado a se jogar de lá. São os campos de tentação, fraquezas da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Você não é o tal? Se joga daqui então. Quando entramos num caminho de deserto, estamos sendo desafiados a tratar e trabalhar o pior e o melhor dentro de nós. E é isso que o Espírito Santo tem trazido para mim e para você nesses dias. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei, põe o teu melhor para fora, põe o que é melhor para fora e vence o mal que há em ti. Isso, o Senhor está dizendo que há mal em mim? Estou sim. Porque há em mim e há em você. E às vezes 7 dias de deserto, ou um ciclo completo, vai nos levar a pôr para fora, ou da carne, ou do espírito. E no verso 10, Jorão faz isso. Deus quer me matar, Deus quer acabar comigo. Eu quero te dizer, Deus não põe ninguém no deserto. Deuteronômio 8 também repete isso, que Deus não nos põe no deserto senão para nos fazer o bem. Qual o segredo e a estratégia para vencer esse ciclo que muitas vezes a gente é reprovado? Verso de número 11. Então disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor? Para que consultemos ao Senhor por ele. Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 12. E disse Josafá: está com ele
a palavra do Senhor. É curioso que, tanto no texto de Deuteronômio 8, quanto no texto de Mateus 3, que estamos usando com a passagem de Israel pelo deserto e a passagem de Jesus pelo deserto, um texto é dito lá por Deus através de Moisés e repetido por Jesus no deserto. Sabe qual é o texto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que o rei Josafá está dizendo? Vamos buscar uma palavra. Se Deus nos der uma palavra, a gente vence neste deserto. Se nós formos o povo que se alimenta da palavra de Deus, haverá diferença nas nossas vidas, haverá mudança nas nossas vidas. Nós precisamos entender que o pão urgente e necessário do deserto é o pão da palavra de Deus. Havia fome, havia sede, havia crise, mas Josafá disse: onde tem um profeta, onde tem uma pregação, onde tem uma palavra. Qual tem que ser nossa prioridade então? Se eu quero viver e superar o deserto da vida, eu preciso ter a palavra como a prioridade que me sustenta, que me alimenta, que me fortalece. E é isso que Josafá faz para dizer o seguinte: eu quero receber uma palavra de Deus nesse momento da minha vida. E eu sei que você veio aqui hoje porque você tem fome dele, porque você tem sede dele, e há uma palavra de Deus para nós. Quantos entendem isso? Verso de número 12. Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Diga: eu preciso descer. Olha para mim. Rei podia mandar, sim ou não? Vai buscar o Eliseu. Podia ou não podia? Mas o que os 3 reis fizeram? Por que para algumas pessoas a palavra não faz efeito? Porque elas não? Se você quer receber a palavra de Deus, você precisa humildade, gente. A humildade é que faz a diferença entre alguém que recebe e que não recebe. O coração humilde é que recebe a palavra de Deus. O pobre de espírito é que recebe a palavra de Deus. Eu tenho meditado muito sobre essa verdade de Mateus 5 do pobre de espírito. Olha, se é pobre é porque está vazio, se é pobre é porque não tem, se é pobre é porque tem, tá sem nada. E o que o Espírito está querendo dizer assim, bem-aventurado, feliz quem é pobre de espírito, quem está vazio, quem não tem nada, porque esse está vazio vai receber, tem lugar para entrar o meu reino. Mas a maioria das pessoas é o quê? Ela está tão cheia de si, tão cheia das coisas, tão cheia dos seus pensamentos, tão cheia das suas ideias, que ela não tem mais espaço para receber a palavra de Deus. Quem está me entendendo?
O que esses homens fizeram foram descer humildemente. Somos reis, mas estamos submissos à palavra. Sou pastor, mas estou submisso à palavra. Eu sou advogado, sou médico. Eu sou isso, sou aquilo. Eu sou rico, eu sou A, eu sou B, eu tenho dom, eu sou isso na igreja. Mas eu desço para receber a palavra do meu Deus. A Bíblia diz que todos quantos se exaltam, Deus os humilha, mas a todos quantos se humilham, Deus os exalta. A Bíblia diz, meu irmão, que Deus resiste ao soberbo, mas dá muita graça ao humilde. A humildade é uma chave para que a palavra de Deus opere em nós. E o que nós estamos precisando neste dia é gente que desce com a boca, com o rosto no pó, para dizer: eu não sou nada, Ele é tudo, e o que Ele fala é o que vale. Há muito sendo pregado, há muita palavra sendo revelada, e algumas pessoas dizem assim: eu não sei o que acontece. É tão falado na igreja, é tão ministrado na igreja, mas parece que a pessoa não ouve. Eu digo, ela ouve, mas só o coração humilde recebe, só o coração quebrantado é que recebe. Tem gente que precisa renovar a sua humildade para que a palavra de Deus continue valendo. Ele disse: eu vou descer. Então agora, meu irmão, por favor, tira o que você acha, o que você pensa, o que você sabe, porque o que você acha, o que você pensa, o que você sabe, muitas vezes vai se tornar uma resistência. A grande dificuldade da palavra entrar é quando a pessoa já tem ideias pré-formadas. E me desculpe, mas eu não sei. A minha vontade era mandar essa gente embora. Mas não sei o que faz esse povo voltar. Já vem na igreja com a ideia formada. Não, eu já sei o que o bispo vai falar, mas eu já tenho a minha ideia. E o que você vem fazer aqui, misericórdia? Porque é o que está acontecendo. Final do verso 13. Jourão vai repetir a ideia que ele tinha no verso de número 9. Verso de número 10. Ele está diante do profeta de Deus, ele repete as mesmas palavras. O que ele tinha? Uma ideia pré-formada da qual ele não abre mão. Olha lá. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Aí, tá vendo? Não é só eu que tenho vontade de mandar o cara embora. O Eliseu também. Eliseu estava cheio de vontade. Vai embora daqui, cara. Aqui eu vou te atender. Não, você vem aqui. Você nem crente é, miserável. Olha só o texto. Porém, o rei de Israel lhe disse: o que ele disse? Olha a resposta. Não. Porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Ué. Ele está diante do profeta de Deus. Olha para mim. Ele está diante do profeta de Deus para afirmar as coisas que ele já afirmou, que são do pensamento e da ideia dele. Agora, puxa vida, gente, me ajuda aí. Se eu venho para a igreja para me valer só das minhas ideias, aí eu vou dizer assim: ou você me acha muito bonito, ou sair da cama um dia como esse, entrar aqui, me ouvir durante 1 hora, para continuar reafirmando o que você pensa, o que você acha. Sinceramente, eu não entendo alguns. Ele está diante do profeta de Deus, em vez de dizer para o profeta de Deus assim: ó, o profeta, fala aí o que Deus tem para nós. Ele quer emitir a sua opinião. Ele já veio com a opinião formada de casa, né? Olha lá, no verso 10, eu tenho uma opinião. Deus nos trouxe aqui para entregar nas mãos dos moabitas. Verso 13, no meio do culto: eu continuo achando que Deus nos trouxe aqui para nos entregar na mão dos moabitas.
Diga para quem está perto de você: o culto só vale a pena se for para a gente mudar a mentalidade. O culto só vale a pena se for para renovar as nossas ideias. O culto só vale a pena se for para a gente rever os conceitos e os pensamentos. O culto só vale a pena, queridos, se for para a gente parar e pensar: vamos ver o que Deus tem para a nossa vida. Eu não estou dizendo que você tem que perder o senso crítico e engolir qualquer coisa que empurrarem para você. É isso que eu estou dizendo, gente? É isso que eu estou dizendo? Mas o que eu estou dizendo? Que não adianta eu vir para cá, a palavra me revelar alguma coisa e eu voltar com a minha mesma ideia e com o meu mesmo pensamento. Eu preciso passar por uma transformação, uma mudança de pensamento, uma renovação de mente. Quantos estão entendendo isso? Por isso a Bíblia diz que o culto é racional. Por isso a Bíblia diz que o culto é a mudança da mente. Por isso que a Bíblia diz que é a renovação do espírito da nossa mente. Por quê? Porque a gente vem com uma ideia pré-formada, mas chega aqui, querido, Deus começa a trabalhar os nossos pensamentos, Deus começa a trabalhar as nossas ideias, Ele começa a falar na sua palavra e começa a mostrar para a gente que tem algo diferente. Mas o homem estava lá com as mesmas palavras que ele tinha dito antes do culto. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu preciso mudar as minhas ideias. Verso número 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, Eliseu está dividindo a sua audiência, ou a igreja, em dois. É Eliseu, não sou eu não, tá bom? Ele está dizendo: tem gente aqui, é ele lá, né? Aqui não tem disso não, isso aqui só tem em outros lugares, aqui não tem. Amém, pessoal? É só para lá, para cá não tem não. Ele está dizendo assim, ó: essa metade aqui, eu nem atenderia. Essa metade aqui eu nem ia conversar. Por quê? Porque eu vou gastar saliva. Você está vendo isso aí no texto? Mas tem uma outra metade. E essa metade eu respeito. Graças a Deus aqui só tem a metade que eu respeito. Amém, pessoal? Isso aí só acontece lá pro lado de Samaria. Suzano não tem esse tipo de gente, não. Ele diz assim, ó: tem uma metade aqui que vem com as suas ideias, que é só o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino. Mas tem uma outra metade. Essa metade eu respeito. Essa metade é fiel. E por causa dessa metade, Jesus é lindo. Olha como Jesus ilustrou. Jesus ilustrou assim, ele diz assim: certo homem plantou no seu campo a boa semente. Mesmo versículo 14, Jesus pregou assim. Jesus é demais, Jesus pegava um versículo da Bíblia e pregava tudo. Verso 14, ele pregou assim, ó: certo homem plantou boa semente. Vindo seu inimigo, semeou à noite também o joio. Cresceram-se ambos juntos, o joio e o trigo. Quando os servos do Senhor do campo perceberam que havia joio no meio do trigo, disseram: vamos arrancar o joio. Mas o Senhor disse assim: não, deixa eles crescerem juntos, o joio e o trigo, porque na hora da colheita a gente vai fazer a separação, para que a gente não corra o risco de, quando estiver arrancando joio, também arranque trigo. Então deixa que ambos cresçam até o dia da colheita. O que Jesus está pregando? O mesmo verso 14 que Eliseu está pregando. A Bíblia é uma coisa só, gente. A Bíblia é uma ideia só. A Bíblia é um pensamento só. A Bíblia é uma mensagem só.
A Bíblia não tem duas mensagens, a Bíblia tem só uma mensagem. Ela toda prega uma única mensagem. Ele está dizendo assim, ó: a igreja de Eliseu está dividida em dois. Tem Jorão, o joio. Tem Josafá, o trigo. A vontade é separar um do outro. Mas ele está dizendo o seguinte: é por causa do trigo que eu não vou mexer com o joio. É por causa do trigo. Ah, você não entendeu ainda. Irmão, você vai ver na igreja gente que crê e gente que não crê. Gente que obedece, gente que não obedece. Gente que só misericórdia. Mas um outro tipo de gente também que vale a pena, que acredita, que tem fome e tem sede da palavra. E aí você olha com indignação e diz: mas como Deus permite que esse fica? Ah, esse Deus permite, sabe por quê? Porque Ele não vai mexer com o joio para não tocar no trigo. Então, meu irmão, a igreja pode ser dividida entre joio e trigo, e Deus vai deixar os dois ali. Mas vai chegar uma hora, quando a trombeta soar, os anjos de Deus vier, e eles vão fazer separação entre um e outro. Por isso, meu irmão, continue cuidando da sua vida espiritual e deixe que o joio Deus trata. Eliseu tinha essa sabedoria, e ele disse assim: olha, eu tenho joio e tenho trigo aqui hoje que eu estou pregando, mas é o seguinte, vamos fazer assim: eu vou atender todo mundo, eu vou orar por todo mundo, eu vou atender o Jorão e eu vou atender o Josafá. E alguém podia dizer: mas pastor Eliseu, o senhor vai atender o Jorão é incrédulo, o Jorão é ímpio, o Jorão ele acende uma vela para Deus e outra para o diabo. O Jorão, ele está hoje na igreja, amanhã está pulando carnaval. Mas o Eliseu disse: ele está com Josafá. E por causa da presença do trigo, eu não vou mexer com o joio. Agora você vai dizer assim: ah, agora eu entendi. Por que que na igreja tem umas coisas assim, mas será que o bispo não vê isso para arrancar esse fulano daí? Mas o bispo podia arrancar esse fulano daí. Mas Deus não podia mandar uma bomba atômica lá do céu, caindo na cadeira onde o miserável senta ali na igreja, abrir um buraco no chão, para ver se engole essa peste, essa praga desse irmão. Tu que está dizendo assim, está entendendo? Que às vezes colado nesse joio tem um trigo. Às vezes nesse varão, que é um joio, tem enganchado no braço dele uma varoa que é trigo. Às vezes nesse casal, que é joio 100%, por algum milagre, nasceu filho que é trigo. Agora eu não vou pedir para todo mundo entender isso não. Sabe por quê? Porque só quem é pastor entende. E não estou falando pastor de profissão, pastor de carteirinha, pastor de formatura, mas estou falando pastor de coração. Está entendendo agora? O Eliseu fez a mesma coisa. Falou assim: tem uma praga aqui chamada Jorão, mas tem um crente chamado Josafá. Tinha 2 crentes no culto dele. Uma metade falou assim: eu vou fazer um culto bom por causa do cabra bom que está aqui. Deixa esse outro aqui, depois Deus trata com ele. Está aqui no texto, está aqui no texto. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Mas como tem crente aqui, vamos cultuar a Deus. Foi o que ele disse. Verso 15. Olha o verso 15. Ora, trazei-me, pois, um tangedor. Cadê meu tangedor? Vai lá, tangedor. Trazei-me, pois, um tangedor. Trazei-me, pois, um músico. Ah, entendi porque começa um culto com música. Não sabia não. Está na Bíblia. Trazei, pois, um
músico. Aí tem gente que diz assim: ah, o que eu vou cantar lá na igreja? Estou com a vida tão triste. O que eu vou cantar lá na igreja? Estou com a vida tão sofrida. Música mais me perturba do que me ajuda. Mas Eliseu falou assim: está todo mundo com sede? Estamos. Está todo mundo com fome? Estamos. Está todo mundo cansado? Estamos. Mas vamos fazer o seguinte: arruma um músico aí para nós. Aí eles devem ter falado assim: ô seu Eliseu, você já viu o músico que cava poço? Já viu o músico que cava poço? Negócio de música ali, é só os dedinhos. Pensa que vida de música é fácil. O pessoal tem um preconceito, né? Nós estamos aqui precisando de gente que cava poço, gente que traz água. Nós estamos precisando de motorista de carro-pipa. Não estamos precisando de músico, não. Às vezes a solução dos nossos problemas, irmão, não está naquilo que diretamente a gente acha. Deus, manda um anjo com carro-pipa aqui na minha porta. Não, às vezes a solução está em a gente deixar o nosso problema de lado e começar a adorar e glorificar a Deus. Tirar um pouco a nossa concentração da dificuldade, da adversidade. Ele falou assim: traz um músico aí. Aí o músico começou a tocar, ó. Fecha o olho aí. Esquece teus problemas. Aumenta um pouquinho mais o teclado. Mais forte um pouquinho. Levanta a sua mão. E aí eles começaram ali, ó. Começaram a cantar, começaram a adorar, começaram a engrandecer, começaram a louvar a Deus. Aí de repente acho que eles esqueceram da sede, esqueceram da fome, esqueceram do cansaço, esqueceram do problema. Eles estavam com um problema financeiro alto. Um cliente deles aqui não tinha pagado. Eles estão recebendo aluguel. Está aqui no texto, eu não li para vocês. Mas eles estavam com problemas. Mas de repente Eliseu disse assim: ó, traz um músico aí, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Cadê os outros músicos? Vamos melhorar isso aqui. Vamos adorar a Deus. Vamos engrandecer a Deus. E a Bíblia diz que eles começaram a engrandecer a Deus, a louvar ao Senhor, a engrandecer o nome dEle. E enquanto o tangedor, o músico, tocava o instrumento, o que diz a Bíblia? Veio sobre ele a mão do Senhor. Começou a haver uma visitação. Eu fico pensando como é que era aquele momento de adoração, dividido em dois grupos. Imagine, o grupo de Josafá. Aleluia. O grupo de Jorão. O grupo de Josafá. Grupo de Jorão. Tem gente aqui que já começou a dizer assim: não precisa que ninguém me chame para nada, não. O Espírito Santo já está operando neste lugar. Se você veio aqui para adorar o Senhor, se você veio aqui para engrandecer a Ele, pode acreditar. É no fim de 7 dias de uma marcha. Talvez a sua semana não foi fácil. E a semana de Josafá e dos que com ele caminhavam não tinha sido fácil, não. A semana tinha sido difícil, a semana tinha sido dura. Era uma semana cansativa, mas aquele dia eles decidiram: hoje nós vamos buscar. E talvez depois de 7 dias, você veio aqui hoje buscar o Senhor. E quem veio buscar Deus vai sair com resposta aqui nesse lugar. Quem veio buscar Deus vai sair com entendimento aqui nesse lugar. Aleluia. Vamos cantar. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador.
eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Levante tuas mãos para o céu e exalte a Ele. Ai, corrobotou, robocherere, badalabagasubi, cantarabahai. A tua palavra diz que o Senhor daria do Espírito Santo a todos que lhe pedissem, meu Deus. Então ouve agora os que te pedem e derrama sobre a igreja o Espírito Santo. Ora, pois, trazia um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Levante sua mão e diga: eu sei que o Senhor vai enviar seu socorro no meu deserto. Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso? Está escrito. Sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Mas espera aí, não acabou. Verso 18 diz assim: e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Diga comigo: Deus tem mais. Deus tem mais. Olha só. Mais do que suprir as necessidades, mais do que atender às demandas urgentes. Olha o texto. Ele diz assim: eu vou mandar a água, mas isto é, eu tenho mais. Quando Jesus prega em Mateus capítulo 6, ele diz assim: olha, dar o pão
suprir a necessidade é coisa que Deus faz, mas faz até para os passarinhos. Vestir, cuidar das necessidades básicas é coisa que Deus faz, mas Deus faz até para as flores do campo. Aí olha o que ele diz: contudo, ele não vai fazer mais por vocês? Ele disse: se o vosso pai alimenta a ave do céu, veste a erva do campo, não há de fazer mais por vocês? Quem sabe você veio a essa reunião essa manhã com uma demanda urgente, uma necessidade básica que precisa ser atendida. Deus faz isso por você e por toda a criação dele. Só que ele acha pouco te sustentar. E ainda, isso é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas em vossas mãos. Mais do que me suprir, mais do que me atender, Deus quer me fazer vitorioso. Deus quer me fazer um vencedor. Deus quer que hoje eu triunfe sobre o adversário, que hoje eu vença o inimigo. E Deus está te dizendo: posso te dar de comer, posso te dar de beber, posso te dar de vestir, posso te ajudar com as suas necessidades, mas se isso é pouco para mim, o que eu quero, meu filho, é te fazer um vitorioso. Vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a carne, vencer a obra maligna, vencer o adversário. Hoje é dia de Deus trazer vitória para a minha vida e para a sua vida. Quantos podem dizer amém? Levantar as mãos para o céu e dizer: eu recebo, além do que pedi, além do que pensei, porque o poder de Deus está operando em minha vida. Quantos podem dizer amém? E dar um aplauso bem